Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar Por que migrar para a nuvem com o ERP da Microsoft? Né? A gente hoje quer abordar esse tema. Né? A gente está bastante claro que a nuvem é o caminho que todos vamos, né? Todos vamos para a nuvem em algum momento. E a pergunta é por que com Microsoft essa nuvem tem mais possibilidades? É isso que a gente gostaria de. Em breve, a gente pretende ser bastante direto. Primeiro apresentar rapidamente a Alpha People e quem somos nós. Depois falar um pouquinho sobre a estratégia da Microsoft com a nuvem e a transformação digital. Para aí, então, a gente falar especificamente sobre o Microsoft Dynamics 365, o ERP, o Sistema de Gestão Integrado da Microsoft. E por que ele apresenta tanta vantagem para você explorar a nuvem e o potencial da nuvem, ok? Então, vamos lá. Eu sou Ângelo Dalemoli, eu sou responsável por vendas, pela parte comercial de ERP na Alpha People aqui no Brasil. O Rodrigo Boccuzzi está aqui comigo e ele vai fazer a parte de apresentação do sistema, tá? Ele é o nosso responsável técnico pelo ERP. E vamos falar rapidamente sobre a Alpha People. Quem é a Alpha People? Né? Com quem que vocês estão ouvindo aí do outro lado da linha? A Alpha People é uma das principais, provavelmente top 3, parceira Microsoft dedicada a sistemas de gestão empresarial. Né? A Alpha People trabalha só com Microsoft Dynamics, com os sistemas de CRM e ERP e as tecnologias que sustentam esses sistemas. Tá? Alpha People tem sua origem na Dinamarca, que é de onde originalmente veio o Microsoft Dynamics 365 for Operations. Né? Ele era um sistema local lá na Dinamarca, que logicamente presença muito forte na Europa, quando foi incorporado no portfólio da Microsoft há quase 20 anos atrás. Desde então, né, ele sofreu inúmeras alterações. Hoje ele é DNA Microsoft puro. E nós nascemos junto com esse sistema lá atrás. Então a Alpha People já tem assim, décadas de experiência com essa tecnologia. Headquarter na Dinamarca e presença espalhada aí pelo mundo. Presença bastante forte na Europa, Américas, América do Sul, América Latina em particular. A gente tem escritórios no Brasil. No Brasil temos escritórios em São Paulo, escritório principal, Belo Horizonte e Porto Alegre, são escritórios de vendas e atendimento. Temos escritórios no Chile, atendendo o Cone Sul, na Colômbia, atendendo a região andina, na Costa Rica e México, atendendo a América Central, além do escritório nos Estados Unidos. Okay? Temos trabalho tanto com CRM muito forte, quanto com Dynamics AX antigamente, né? Hoje 365 for Operations, que é o sistema de ERP da Microsoft. Tá? Nós ofertamos basicamente não apenas o sistema e o trabalho de consultoria para implementá-lo, como todos os outros serviços que você pode necessitar para que ele funcione adequadamente. Né? Então, além da consultoria para fazer os projetos, análise de gaps e acompanhamento, a gente tem uma área de sustentação estruturada com Service Desk, com toda a gestão do Service Desk, outsourcing, possibilidade de outras formas de atendimento depois da implementação. Uma fábrica de software. Trabalhamos com uma tecnologia tanto cloud quanto on-premise, e temos especialistas nas tecnologias que estão na base desse sistema, desde bancos de dados até infraestrutura. Temos várias especialidades e trabalhamos com 2 parceiros voltados para a sustentação também. A CodeK, que é uma empresa que faz software complementar, e a FYI, que é uma empresa de treinamento. Elas complementam a nossa oferta. Okay? A Alpha People tem no Brasil, né, tem mais de 10 anos, e nesse período a gente trabalhou com empresas de praticamente todos os setores, desde setor público até manufatura, serviços financeiros, né, fazendo projetos tanto de CRM quanto de ERP. Então temos uma larga bagagem aí de projetos com Dynamics, no Brasil e no mundo, projetos regionais, projetos, o que você pensar. Bom, está posta a pergunta, né? Por que ir para a nuvem com o ERP da Microsoft?
Para poder responder essa pergunta, eu tenho que passar antes por alguma coisa de transformação digital, né? Falar um pouquinho sobre transformação digital e como que a Microsoft entende e aborda a questão da transformação digital. Né? O RP da Microsoft, o Microsoft Dynamics 365, está inserindo dentro desse contexto. Como que a Microsoft trabalha a transformação digital. Né? Então, a primeira coisa, o que é a transformação digital? Caramba, todos nós, a gente fala sobre transformação digital o tempo todo. Né? Transformação digital basicamente, né, trocando em miúdos, são as mudanças, muitas vezes ou quase sempre abruptas, né, que vêm acontecendo no nosso ambiente de negócios, nos nossos processos de negócios, em função da evolução tecnológica muito rápida que aconteceu nos últimos anos e que vem acontecendo numa velocidade cada vez maior. Né? Então a gente fala sobre mudança disruptiva. O que quer dizer isso? Quer dizer que mudou de tal maneira que quebrou com formas que tradicionalmente se faziam as coisas. Isso é difícil, especialmente para as empresas grandes, que estão acostumadas a fazer as coisas de certas maneiras já mais do que estabelecidas, está dentro do DNA da empresa. Se de repente os processos de negócio para aquele mercado onde essa empresa está inserida mudam de uma maneira disruptiva, essa empresa corre risco, né, de sair do mercado. Porque alguém está fazendo de uma forma diferente, mais eficiente, conquistando os clientes. Né? Isso é transformação digital. Ela pode ser um pouco mais gradual, mas muitas vezes ela é abrupta. Né? Então a gente tem que estar muito atento a como que ela atua no nosso setor de negócios. Né? Hoje ela está bastante focada, né, na nuvem. Né? A nuvem possibilitou coisas que a gente nem sonhava há 10 anos atrás. Na verdade, é a nuvem conectada com toda a variedade, né, de dispositivos e coisas que estão aí na borda da nuvem, né, o que eles chamam de Intelligent Edge. Então, desde dispositivos de computação, portáteis, não portáteis, até sensores que mandam informação para essa nuvem e dessa forma você passa a ter um volume de dados assim violento e você precisa trabalhar com isso de alguma forma. Coisas que a computação on-premise, né, a computação dentro das empresas, tem muita dificuldade de lidar, porque exige um poder computacional muito grande. Né? Então, isso é transformação digital, é disruptiva, você precisa ficar atento, porque isso pode realmente mudar o seu negócio sem que você perceba. Né? Então, não sei, assim, a gente pode ficar aqui dando 1 milhão de exemplos, eu vou dar alguns. Né? Para começar, vamos falar, por exemplo, do WhatsApp. Todos nós aqui usamos o WhatsApp, né? Há 5 anos atrás, nenhum de nós usava o WhatsApp. Né? A gente usava SMS. E as empresas de telefonia estavam felizes da vida. Isso aí estava crescendo, que era uma maravilha. De repente surgiu alguém ali e falou, não, peraí, vamos usar IP, eu não preciso mais da empresa de telefonia para isso, a gente começa a trocar mensagem, acabou. O SMS, né, ele é residual hoje em dia. Isso mudou completamente uma indústria, certo? Isso pode acontecer de diversas maneiras, dependendo do perfil da sua indústria, né, do seu mercado. Então, tem alguns estudos que dizem qual que é a expectativa que você pode ter de impacto da transformação digital na sua indústria. Né? Esse redemoinho aí, que está à direita do seu vídeo, né, mais ao centro estão indústrias que são mais afetadas e mais rapidamente pela transformação digital, e de uma maneira mais periférica são aquelas onde a transformação digital obviamente tem impacto, mas talvez não seja tão rápido, talvez não esteja acontecendo ainda de uma maneira tão abrupta. Né? Às vezes é uma indústria que é mais intensiva em capital, por exemplo, onde você realmente não consegue fazer muita coisa se você não tiver o capital. Né? Como o caso de oil and gas, né, a parte de petróleo, você tem que ter toda a estrutura para extração de petróleo. Então é difícil você transformar isso só com tecnologia de nuvem. Agora, você fala em empresa de mídia, entretenimento, por exemplo, né, a maneira como você entrega isso, a experiência do cliente muda do dia para a noite com uma nova ideia dentro da tecnologia. Né? Outra questão bastante importante aí, né, é o quanto que cada elemento da sua vida está ou estará conectado à internet. Né?
gerando dados e possibilitando que as empresas usem esses dados para te servir melhor, ou em muitos casos servir seus clientes, né, de forma distinta ou diferente, mudar a maneira como isso é feito. Então a IoT, né, Internet of Things, ou Internet das Coisas, ela está conectada cada vez a mais e mais disparatadas coisas aí no mundo real. Né? Para ilustrar isso, um caso bastante interessante. Alguém aqui já pensou em Internet das Vacas? Internet das vacas. Então, IoT, né? Internet das coisas. Nesse caso, Internet das vacas. Como assim? O que a gente pode fazer para ter informação a respeito das vacas? Esse dispositivo que vocês devem estar vendo aí no pé das vaquinhas, tá? Talvez tenha algum delay aí, mas no pé da vaquinha, ele é um pedômetro. Ele é para medir a movimentação das vacas, mas o que eu quero fazer com isso? Bom, qual era o problema aqui? O problema é, como é que eu posso otimizar ou melhorar, pelo menos, a taxa de fertilidade do meu gado, né, do meu rebanho? Porque para eu poder ter uma taxa de fertilidade maior, eu preciso saber exatamente o momento de inseminar aquela vaca, certo? E eu tenho alguns desafios. O cio dura apenas 12 a 18 horas e ele ocorre a cada 21 dias. Como é que eu vou detectar o momento exato, tá, para fazer aquilo? Né? E o pior é que ele ocorre à noite. Então, bom, e aí? Está posto o problema. Será que eu consigo usar dados para fazer essa detecção? Foi um projeto feito lá no Japão pela Fujitsu, né, utilizando tecnologia Microsoft. Como é que eu posso dizer qual que é a hora certa quando eu tenho, se for uma vaca só, talvez seja mais fácil, mas se eu tenho centenas de vacas? Bom, a ideia é a seguinte, a gente põe um pedômetro na vaca, vê quanto que ela se mexe, através de um receptor a gente captura essa informação, manda para a nuvem, na nuvem com Azure, com inteligência artificial e machine learning, a gente avalia isso e tenta fazer uma correlação com a fertilidade. A partir daí a gente constrói modelos e a gente determina o momento exato de fazer a inseminação. Obviamente o pedômetro vai avisar quando isso ocorre, né? Bom, vamos aqui inicialmente falar de uma vaca num dia normal. A vaca num dia normal ela tem esse padrão aí de movimento que vocês estão vendo na tela. Tá lá, belezinha. À noite até ela se move menos, provavelmente ela dorme, né? A vaca, quando está no cio, né, que é essa linha laranja, ela se move muito mais durante um período. E aí você consegue detectar, através de modelos matemáticos, eles detectaram o momento exato da detecção do cio. Com isso, eles conseguiram definir qual que é a hora mais propícia para a inseminação. E não fosse só isso, né, os modelos conseguiram também detectar onde você consegue ter um provável fêmea, mais probabilidade, né, de ter uma fêmea ou um macho. Ou seja, Internet das Coisas ajudando a fazenda, medindo a movimentação das vacas. Qual o ganho aí? Detecção do cio foi de 55% para 95%. E a taxa de gravidez, né, das inseminações cresceu em 70%. Então, imagina a vantagem competitiva desse fazendeiro em relação aos seus concorrentes. Falando de uma situação um pouco mais próxima da gente, né, mais no mundo de negócios, né, o Real Madrid é um clube que usa muito a tecnologia, especialmente a tecnologia Microsoft. Eles são usuários de Dynamics e de Azure e de uma série de tecnologias nossas para melhorar o engajamento com os seus fãs, né, e otimizar a rentabilização dessa base de fãs, né? Basicamente é uma nova geração de fãs, de consumidores. Hoje em dia está todo mundo conectado, cada vez mais. Todo mundo quer ter informação e quer interagir através dos seus dispositivos móveis, né? Então, são 450 milhões de fãs usando os seus dispositivos móveis para saber sobre o Real Madrid, interagir com o Real Madrid.
Como é que eu posso monetizar isso? Né? Como é que eu posso, bom, por um lado, naturalmente, como é que eu posso melhorar a experiência desses fãs e, com isso, obviamente, né, buscar uma monetização, um retorno maior sobre essa base de fãs. Primeiro, a experiência, né? Algumas das coisas que eles fizeram ali. Smart Stadium. Quando o cara entra no estádio com o seu dispositivo móvel, através do aplicativo, ele consegue, por exemplo, detectar os amigos que estão ali na arquibancada, saber onde tem a lojinha, onde tem o stand de comida, né? E tudo isso de uma maneira meio que realidade aumentada. Além disso, ele tem visão de replays, ele tem acompanhamento do jogo também. Certo? Aí tem uma possibilidade de segunda tela, né? Ou seja, eles colocam outras câmeras para ver diversas coisas, a chegada do time, o time no vestiário, etc. Uma série de outras experiências para o cara que está lá assistindo o jogo. Ou não, para o cara que está em casa também, para poder acompanhar o jogo de uma maneira diferente. E aí o multi-ângulo, o cara pode ver jogadas e ver situações que os outros não podem, né, se ele é um fã cadastrado. Bom, a partir daí você começa a capturar um monte de informação a respeito desse fã, né? Como que ele se comporta, o que ele faz, onde que ele interage e por aí vai. Com isso você vai tendo mais informação para poder naturalmente monetizar essa informação. Então, como exemplo, né, tem lá mais de 120 milhões de fãs cadastrados e com informação a respeito deles você consegue fazer campanhas direcionadas. Né? Você sabe que ele é fã e sabe quando que é o aniversário dele e você pode mandar um birthday gift, alguma coisa assim. Né? Então, uma série de possibilidades. O Real Madrid, eles têm todas as suas lojas usam Dynamics, toda a retaguarda usa Dynamics, né? Usa Dynamics CRM, usa Dynamics RP, eles têm toda uma integração para fazer essa gestão da informação. Acho que o principal é ter essa informação de maneira integrada, mesmo que essa informação não resida no seu RP. Essa informação pode estar na nuvem, dentro do Azure, né? Dentro da nuvem da Microsoft, mas de uma maneira que você consegue explorar. Okay? Bom, antes de falar um pouquinho sobre a estratégia da Microsoft, acho que cabe uma citaçãozinha aqui. A questão da transformação digital, né? O fundamental, talvez não é nem você ser o primeiro a fazer as mudanças, mas até porque, né, sempre vai ter alguém que vai ser o primeiro. Pode ser você dessa vez e talvez seja outro na próxima. O que é importante é você estar pronto para se adaptar, né? Como dizia Darwin, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Né? As mudanças virão, você tem que estar pronto para se adaptar. O que significa isso? Você tem que ter sistemas flexíveis que possam alterar os seus processos rapidamente, tá? Quando os processos do mercado mudarem. E você tem que ter possibilidade de usar as ferramentas da transformação digital, que não estão dentro da sua casa, elas estão na nuvem. Tá? Bom, pois bem. Olhando tudo isso, né, a Microsoft resolveu, bom, como é que eu posso potencializar meus clientes para que eles surfem essa onda da transformação digital, para que eles estejam dentro dela, né? Bom, a Microsoft começou identificando aí quais são os pilares, né? Onde que ocorre essa transformação digital dentro de uma empresa. Né? Como é que você muda radicalmente a sua empresa? Tá? E aí eles identificaram quatro áreas onde isso ocorre. A primeira é na interação com os seus clientes. Né? A experiência do cliente pode mudar dramaticamente através de transformação digital, através de novas tecnologias e uso dessas novas tecnologias. A gente tem que estar atento a isso. Capacitando os funcionários. Os funcionários têm que ter a informação que eles precisam no momento que eles precisam para poder ou alterar um processo, ou atender o cliente de uma maneira correta, ou eles poderem ser também agentes da transformação digital, eles trazerem as ideias e fazer com que elas sejam implementadas. Então você precisa ter uma atenção especial a como você trata os seus funcionários e o tipo de informação que você dá para eles. Otimizando as operações.
né? Às vezes você pode ter uma mudança de processo no seu processo produtivo que radicalmente altera custo ou time to market, né? O tempo para você colocar alguma coisa no mercado. São coisas que dão vantagem competitiva que pode ser primordial no momento competitivo, né? Ou transformando produtos, né? Você tem que ter agilidade para poder atender às alterações do mercado, aos anseios dos clientes e ofertar produtos que sejam aqueles que o cliente está querendo, que hoje não é o mesmo que ele queria ontem, né? Então, tudo isso exige agilidade. Pensando nisso, né, o que a Microsoft fez? Ela reestruturou a sua organização, tá? Todas as áreas da Microsoft que lidam com empresas, tá? Aqui naturalmente não estou falando de Xbox, né, da parte de hardware, estou falando das áreas da Microsoft que fazem software e soluções para empresas. Elas estão estruturadas hoje em 4 áreas, que são essas áreas à esquerda do seu vídeo, tá? Que são a Modern Workplace, onde você cuida da experiência dos usuários com as ferramentas de produtividade, como o Office, por exemplo. Business Applications, que são as soluções de negócios, aqui está o Dynamics. Applications and Infrastructure, né, a parte de infraestrutura, especialmente, naturalmente, infraestrutura de nuvem, você poder ter os data centers no mundo inteiro e ter a capacidade de ter qualquer coisa na nuvem para suportar o seu negócio. E a gestão de dados de inteligência artificial, que são soluções também disponibilizadas através da nuvem para você tratar dados. Essas são as áreas de negócio. Agora, todas elas hoje estão orientadas, né, a como otimizar, como potencializar esses pilares da transformação digital. Então, está todo mundo olhando para esses 4 pilares. Como que eu capacito melhor meus funcionários, como que eu vou mudar a experiência dos meus clientes, como que eu vou otimizar as operações, como que eu vou transformar produtos. Tá? Então, esse é o mantra. É isso que o Satya Nadella fez há poucos atrás, quando ele assumiu a Microsoft, e notou que, assim, já se falava em nuvem, mas a Microsoft estava indo muito devagar. O Satya Nadella basicamente reestruturou a empresa e falou, galera, é para lá que a gente tem que ir, não tem outro caminho, né? E realmente, nós que trabalhamos com Microsoft há muito tempo, a gente vê uma mudança radical. A empresa realmente está totalmente voltada para ofertar essas soluções em nuvem. Okay? Bom, o que é a nuvem Microsoft? É o Azure, né? Microsoft Azure. Tem divergências quanto à pronúncia, né? Microsoft Azure. O Azure, ele é a solução, vamos dizer, ele é o guarda-chuva, né? O brand, né? A marca guarda-chuva para as soluções de nuvem da Microsoft. Tá? Quando a gente fala em Azure, as pessoas pensam numa plataforma de nuvem. Tá? Realmente, ele é uma plataforma de nuvem. A gente tem data centers em 40 regiões distintas. A gente tem data center aqui no Brasil, na plataforma Azure, né? Aliás, são poucos os internacionais que têm algum data center aqui no Brasil para poder atender o Brasil e a América Latina de uma maneira mais direta. Então, temos essa infraestrutura de data centers, né? E a infraestrutura como serviço para você colocar suas aplicações lá e não ter que se preocupar com gestão de hardware, certo? Essa é a base. Mas o Azure vai muito além disso, né? O Azure é uma série de serviços, tá, ofertados através da nuvem pela Microsoft para você realmente potencializar e explorar a transformação digital. Tá? Então, serviços de gestão de dados, para gestão de dados não estruturados, gestão de dados em grande volume, né? Para você poder ter Big Data em algum lugar que você naturalmente não quer que seja dentro de casa, certo? Serviços de inteligência ou serviços de machine learning, de aprendizado de máquina para determinar algoritmos que expliquem os dados e sejam melhorantes, né? Evolutivos, eles evoluem sozinhos. Serviços de análise de dados e IoT, né? Internet das coisas. Então, para você poder ter a consolidação desses dados e o tratamento dos dados.
Serviços de desenvolvimento, ou seja, o Visual Studio hoje ele está na nuvem, você pode fazer toda a parte de desenvolvimento de soluções específicas dentro do Azure, né? Serviços, não sei, de reconhecimento, cognitive services, né? Serviços de reconhecimento de voz, de imagem, né? De vídeo, reconhecimento facial, reconhecimento de emoções, né? A gente tem um cliente, estamos prototipando uma solução com eles, um cliente de varejo, que para reconhecer o cliente na hora que ele chega próximo ao caixa, né? Se ele é um cliente já conhecido, o atendente já vai saber quem é aquela pessoa, já vai trazer informações em relação àquela pessoa para poder melhorar a experiência, né? Tudo isso é Azure, tá? Tudo isso é a visão da Microsoft de poder potencializar transformação digital para os seus clientes. Ok, então vamos voltar para a nossa pergunta, né? Bom, por que ir para a nuvem com o RP da Microsoft? Bom, a primeira pergunta antes de falar da Microsoft, né? Por que eu tenho que ir com o meu RP para a nuvem, certo? Acho que essa pergunta já foi respondida bastante por aí, mas vamos só recapitular rapidamente. Acho que tem duas razões principais, tá? Tende a ser um custo menor, tá? Porque, obviamente, se eu tenho capacidade computacional distribuída e usada por milhares, milhões, né, de empresas, pessoas, eu consigo otimizar o uso dessa capacidade computacional. O uso é melhor do que o uso de servidores dedicados, né? Então, tende a ser mais barato. E eu tenho todos os custos ocultos, tá? Que em geral a gente não vê de cara. Então, por exemplo, todo o tempo que eu tenho de downtime, quando para de funcionar alguma coisa, né? Na minha plataforma on-premise, na minha plataforma dentro de casa. Isso tem um custo e a gente não consegue quantificar isso muito bem, né? Então, a redução do TCO é algo difícil de calcular, mas economicamente ela é real, né? A Microsoft ela oferece até um calculator, né? Uma planilha onde você pode colocar esses detalhes e avaliar qual que seria o ganho que você teria indo para a nuvem com uma aplicação qualquer, ok? Além disso, foco no core business, né? Ou seja, certamente, tá, pouquíssimas exceções, tá? Mas certamente o seu negócio principal não é ficar fazendo gestão de tecnologia, né? E aí a gente vê pessoas de altíssimo nível, com uma capacidade de desenvolvimento de soluções muito alta, assim, tendo que se preocupar com se o servidor vai funcionar adequadamente durante um período, ou tendo que acordar no meio da noite porque o servidor parou de funcionar, né? Gastando muito tempo para desenvolver, otimizar e gerenciar a plataforma tecnológica, né? Ou seja, a plataforma de infraestrutura. Isso não, no mundo de hoje, isso tira muito a atenção daquilo que é o foco principal. A pessoa que conhece muito de tecnologia na sua empresa, ela tem que estar preocupada em como utilizar essa tecnologia para você ganhar vantagem competitiva, né? Transformação digital, e não em como fazer com que essa tecnologia, essa plataforma, não atrapalhe, né? E é isso que ele está fazendo hoje. Então vamos pensar nesse aspecto, ou seja, você consegue focar melhor no seu core business e desenvolvê-lo de uma maneira mais eficiente. Tá? Mas por que o Dynamics 365 e não qualquer outro RP? Você tem SAP, põe SAP na nuvem. Claro, você vai ter muitos ganhos. Você tem TOTOS, põe TOTOS na nuvem, vai ter muitos ganhos. Qual a vantagem de eu colocar o Dynamics 365 na nuvem, eu trabalhar com o 365 na nuvem? A grande vantagem é que o 365, ele é Azure. Ele é parte integrante dessa estratégia, dessa plataforma que eu vim comentando com vocês agora. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você vai, de uma maneira muito mais simples, integrar os seus processos de negócio à nuvem. Tá? Como ele é parte da plataforma, ele consegue se conectar e explorar essas possibilidades de uma maneira muito mais eficiente, habilitando a transformação digital de uma maneira muito mais rápida, né? Essa é a grande vantagem do Dynamics 365. Então ele está lá inserido dentro do Azure,
tá? Utilizando todas as soluções do Azure. E, assim, até tenho essa frase que a Microsoft gosta de usar bastante e a gente tem que concordar. O 365, junto com o Azure, né, ele democratiza, ele facilita o acesso à inteligência artificial e à transformação digital. Tá? Então, ele está inserido dentro dessa nuvem, dentro dessa gama de soluções e de serviços que o Azure oferece. Tá? E aí o Bocuzi vai até falar um pouco mais, mas a gente tem coisas que vão desde inteligência artificial até business intelligence, né, com Power BI, machine learning, IoT e por aí vai. Tá? Essa é a razão principal que a gente entende que o Dynamics 365 tem uma vantagem, tem algo a mais para oferecer quando você vai para a nuvem com o seu ERP. Na verdade, você vai estar migrando para uma nuvem completa e não só colocando o seu ERP numa infraestrutura de nuvem. Ok? É isso aí. Bom, vamos falar um pouco dos casos de uso, né? Eu vou passar a bola agora para o Bocuzi. Ele vai falar um pouquinho sobre o Dynamics 365, como que está estruturado, vai mostrar para vocês um pouquinho a carinha do sistema, muito rapidamente, e depois mostrar um caso de uso específico de Machine Learning com o Dynamics 365 inserido dentro do Azure. Ok? Vamos lá. Bocuzi, pode assumir o controle, é seu. Muito bem, pessoal. Bom dia. Vou fazer aqui uma rápida navegação, uma demonstração da ferramenta e de algumas das funcionalidades de inteligência aqui que estão embarcadas. Então, essa daqui, vocês estão vendo, é a tela inicial do Microsoft Dynamics 365 for Finance Operations, que é a nova versão do ERP da Microsoft. Então, ele é disponível 100% de forma gerenciada na nuvem, ele tem a opção de armazenagem de dados locais, permite o acesso através de browser, através da internet, usando o seu dispositivo móvel. Ele tem funcionalidades multi-empresa, multi-idioma, multimoeda. Então, tem uma interface aí de navegação que é muito simples, muito intuitiva. Muito bem. A página inicial aqui então da aplicação, ela me oferece uma lista de tarefas aqui que foram atribuídas para mim através de workflows, e também mostra uma série de áreas chamadas espaços de trabalho que tem tarefas comuns para execução de determinada função. Então, funcionários de uma determinada área ou que estão realizando uma determinada atividade conseguem usar esses espaços de trabalho para organizar a sua atividade no dia a dia. Também podem ser acessados esses espaços de trabalho através do menu lateral. Além dos espaços de trabalho, o menu também tem uma lista de módulos e dentro de cada um desses módulos os espaços de trabalho já filtrados, já organizados para esse módulo. Então a aplicação vai ter módulos que vão cobrir todos os processos da empresa, processos comerciais, financeiro, contábil, fiscal, logística, planejamento, produção, contabilidade de projetos, varejo, atração e retenção de talentos e uma série de outros módulos aí que permitem uma gestão completa
da empresa em um único ambiente. Por exemplo, selecionando aqui o módulo de compras, eu posso ver todos os menus que estão disponíveis para execução de atividades de compra, bem como aos espaços de trabalho relacionados a compras. Se eu utilizo algum item com alguma frequência, então, por exemplo, se eu utilizo muito o cadastro das minhas ordens de compra, eu consigo adicionar essa item da ordens de compra nos favoritos e tenho um acesso rápido para essa atividade no meu dia a dia. A ferramenta também está completamente integrada ao Office 365, então ela me permite algumas interações muito práticas, como por exemplo uma integração com o Excel. Através dessa funcionalidade eu posso tanto exportar os dados para uma planilha, quanto eu consigo abrir esses dados dentro do Excel e atualizar as informações utilizando o Excel como uma outra interface para a ferramenta. Então eu consigo editar os dados no Excel e atualizar eles diretamente dentro do sistema. Não tem necessidade de nenhuma carga, não tem necessidade de que ninguém faça qualquer tipo de validação desses dados, porque os dados já vão ser validados nativamente dentro do Excel. As análises, elas também são facilitadas através da publicação de dashboards do Power BI dentro da própria interface. Então não tem necessidade de ficar alternando aplicações, utilizando ferramentas diversas, exportando dados para fazer essas análises. Simplesmente acesse o relatório disponibilizado, faça as análises gerenciais que são necessárias para o negócio e consiga uma melhor tomada aí de decisões. E também estão disponíveis integrações, como o Ângelo comentou, com o Cortana Intelligence Suite, que é um conjunto de soluções de Big Data, de Advanced Analytics, que é suportada pela nuvem do Azure. Então, uma série de experimentos de aprendizado de máquina são disponibilizados para dar mais agilidade para conseguir implementar essa tecnologia de inteligência artificial dentro dos negócios. Então, por exemplo, se a gente quiser habilitar uma geração de previsão de demandas estatísticas baseado no histórico de demandas passadas, então eu tenho um histórico de vendas passadas, conseguir gerar estatisticamente uma previsão de quais devem ser as próximas vendas nos próximos períodos, baseado em inteligência artificial, em análises estatísticas. O que eu preciso fazer? Eu preencho dentro da própria aplicação os meus parâmetros com qual é a minha chave, qual que é a minha instância do Azure Machine Learning que eu vou utilizar para a realização desses cálculos, e um experimento de aprendizagem de máquina já está pronto, disponível para nativamente fazer esse cálculo. Basta eu implementar ele aqui no meu Azure Machine Learning Studio e, eventualmente, fazer algum ajuste dos parâmetros. Ele é muito completo, ele fornece códigos com linguagem R, que é uma linguagem estatística muito avançada, para a gente poder fazer esses cálculos e atualizar, ajustar essa máquina de cálculo, máquina de inteligência artificial, de acordo com as necessidades do meu negócio. Então, voltando para a aplicação, o que eu vou fazer? Eu vou acessar o menu de geração da minha previsão estatística. Esse menu vai fazer
toda a aquisição dos dados da aplicação, baseado em todo o meu histórico de vendas. Então, eu digo aqui o histórico de vendas passadas que eu quero analisar e qual que é o histórico de previsões de demandas futuras que eu quero gerar por quantos meses. Então, no caso aqui, eu vou gerar a partir de janeiro 3 meses de demandas planejadas. Quando eu executo essa previsão, o que ele vai fazer é agregar todos esses dados históricos, enviar para o Azure Machine Learning, processar conforme aquele experimento que tinha sido criado. O Azure Machine Learning vai me trazer de volta os dados calculados, os dados atualizados, e eu consigo, dentro da aplicação, analisar os resultados aqui que foram gerados. Então, vamos pegar como exemplo alguns desses dados gerados e fazer uma visualização detalhada do que gerou daí, o que saiu desse cálculo. Só aguardar uns momentinhos aí para que a tela seja atualizada para todos. Então, o que nós temos aqui é um histórico. Esses dados aqui, então, foram feitas as aquisições. Então, todo o histórico de vendas para o período, para esse determinado produto, é feita. Aqui eu consigo ver a demanda histórica e a ajustada. É feita, então, uma análise estatística. Baseado na estatística, essa seria uma demanda ajustada por uma curva padrão aí. O que a gente vai ter, então, baseado nessa demanda histórica, que são dados que foram obtidos do histórico do sistema, é feita o cálculo e eu consigo ver aqui quais são os próximos meses de demanda prevista. Então, se a gente rolar aqui para olhar no gráfico, a gente tem as linhas azuis claras que representam todo o meu histórico aí passado de demandas, a real e a ajustada baseada no meu cálculo estatístico. Como eu tenho aí um ponto fora da curva aí, ele logicamente vai gerar uma aproximação estatística para isso. E a linha azul escura é a previsão de demanda calculada para os próximos períodos, baseado inclusive num intervalo de confiança. Então eu sei aqui que eu devo vender mais ou menos 334 unidades, com um intervalo de confiança de mais ou menos 108 unidades, ou seja, eu devo vender algo na faixa de 225 a 442 unidades para esse próximo período. Eu consigo fazer ajustes, eu consigo manualmente fazer uma adaptação de acordo com alguma informação que eu tenha do mercado, de como está sendo feito, mas a grande vantagem eu não preciso fazer todos esses cálculos que podem ser automatizados, com aprendizado de máquina. Então, com o tempo, eu posso falar, olha, a minha demanda depende de clima, a minha demanda depende de chuvas ou de tráfego. Se tiver mais trânsito, eu vendo mais. Então, ele pode usar esses dados agregados, dados do mundo real, e aprender com esses dados, ver qual que é o impacto real desses dados dentro do meu negócio e calcular as coisas para mim. Uma série de outras informações, de outros dados do mundo real ou que exige a inteligência de uma pessoa podem ser usados para favorecer a tomada de decisões dentro do meu negócio e todo esse aprendizado de máquina, toda essa máquina de inteligência artificial consegue ser
utilizada diretamente dentro da ferramenta, dentro da interface, sem a necessidade de extração de dados, sem a necessidade de alternância de aplicações. É tudo muito rápido, muito direto, favorece o uso dessa ferramenta no dia a dia operacional dessa empresa. Então, eu espero que essa demonstração aqui tenha conseguido dar uma ajuda para responder a pergunta: por que ir para a nuvem com o RP da Microsoft? É uma nuvem inteligente, é uma nuvem integrada, é uma nuvem que tem todos os recursos e as ferramentas que você precisa para ter uma operação eficiente, uma operação rentável e uma operação disruptiva. E a Alpha People pode ajudar vocês a fazer essa mudança, essa transformação. Nós somos uma empresa líder aí, global na condução da transformação digital, utilizando o Dynamics 365 no Brasil e no mundo todo. Vocês podem contar com os nossos especialistas para promover a mudança dentro da sua empresa. Ângelo? Ok, pessoal, acho que isso chega ao final, então, a nossa apresentação e o conteúdo que a gente queria te passar. E, bom, a gente tem mais uns 5 minutos aí abertos para perguntas, fiquem à vontade pelo chat ou por voz também. E depois disso também, fiquem à vontade para nos contatar. Nossos e-mails estão aí na tela, tá? E a gente vai ter um enorme prazer em apoiá-los aí nessa aventura da transformação digital. Bom, obrigado, estamos aqui por mais algum tempo juntos.